De fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Pra você é só mais um esporte. No final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém pra fazer, pra satisfazer minhas necessidades. E no final do dia muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu prefiro. Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo, voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade. Isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer. Entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne. Somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E o Criador, ele abençoa todo homem, toda mulher que faz isso. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você é um cara que realmente entende essa verdade e você vive pro Criador, seguindo as motivações dele, ou se esforçando o máximo para isso, você é abençoado. Né? Aí chega num determinado momento de lucidez que você entende o real significado do sexo, e aí o Criador ele te prestigia, ele te abençoa com uma mulher de acordo com os seus valores também, que seja parecida com você em essência, em espírito. E aí quando você tem a relação com essa pessoa, é aí que você percebe a diferença brutal, que é você ter relação com uma pessoa que você ama de verdade, que você tem orgulho, sabe, de estar com a pessoa, que ela estará do seu lado sempre ali. É outra coisa, né? Quando as pessoas têm valores que são compatíveis. Aí sim tudo faz sentido. Isso aí é melhor do que qualquer coisa que exista, né? Foi por isso que o Criador, inclusive, fez isso. Que ele foi lá, ele colocou Adão no mundo e ele entendeu que precisava de uma companheira. E ele fez Eva. É pra isso. Entende? Uma beleza. É tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Mas, infelizmente, a gente acaba indo lá e distorcendo tudo, né? É a história da... E você falou do homem, né? Sim. Mas isso vale para as mulheres, na sua concepção? Vale, Assim? vale no caso das mulheres é diferente, porque as mulheres, quando a gente fala de hormônios como ocitocina, e se você pegar especialistas, né, sobre hormônios do cérebro voltados assim para essa questão sexual, eles podem falar com maior propriedade. Mas quando você fala de hormônios sexuais da mulher, ela é mais suscetível a eles do que o homem. Porque isso significa o seguinte, se a mulher ela passa por muitas experiências durante a vida, se ela se entrega totalmente para homens assim, de tudo quanto é tipo, fazendo fornicação, sexo casual de vários tipos possíveis, ela acaba condicionando muito mais a sua mente e dificilmente ela consegue voltar ao seu estado natural depois. O homem, nesse caso, ele tem uma resistência maior. Então, isso daí é um problema também. Para a mulher é um problema maior do que para o homem. É maior porque biologicamente somos diferentes, homens e mulheres, né? Nós somos feitos de formas diferentes. Mulheres e homens foram feitos para se complementarem. Então é óbvio que através dos estímulos que eles sofrem, que eles buscam no mundo, estímulos sexuais ou quaisquer que sejam, os impactos serão diferentes. É lógico você pensar dessa forma, porque somos diferentes, entende? Então a mulher ela é mais suscetível nesse sentido. A mulher, ela nasce, olha que interessante, ela nasce com o seu valor no alto. Ela nasce com tudo pronto, a mulher. Ela é bonita, inclusive a mulher, ela por volta de 14, 15 anos, né, começa já os hormônios a mudarem e ela começa já a ter uma maturidade melhor do que a do homem. Geralmente molecada de 15, 16 anos é tudo meio bobão, né, e vai longe isso ainda, né, tem uns que demoram muito para amadurecer. É tudo por uma questão hormonal. E o corpo do homem também, ele demora mais tempo para ele ganhar músculo, para ele virar um homem forte, estruturado, até a postura dele leva mais tempo para ele adquirir. A mulher não. Ela já desde cedo ela já dá um salto. Então, na verdade, a mulher nesse sentido, falando de sexo, a grande regra que determina o sucesso dela para o futuro é manter o seu valor. A mulher tem que fazer de tudo, ou deveria fazer tudo para manter seu valor. Estar intacta, perfeita.
justamente para encontrar um homem que também atenda, né? Da mesma forma que seja um homem também posturado, um cara que siga as regras bíblicas, né? Que seja um provedor. E provedor que eu falo não é no sentido financeiro, porque a palavra provedor, nesse sentido, ela significa várias coisas, né? Homem forte, protetor, um cara que vai dar vida pela família, um cara que, em primeiro lugar, ama a Deus, porque todo homem que ama a Deus, em primeiro lugar, ele vai amar a sua mulher do jeito que ela deve ser amada, que isso é bíblico. Né? Cristo falou que o homem deve amar a mulher assim como o próprio Cristo amou a igreja. Isso tem um significado muito profundo, entende? Então, ser provedor envolve tudo isso. Então, se as pessoas elas entendessem que a vida ela se trata de justamente você lutar para manter o seu valor sempre, os relacionamentos seriam melhores. No caso do homem, a gente nasce quebrado, a gente tem nada. O homem, na verdade, ele é o mais criticado, é tudo fracassado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que ser o cara que vai pra cima, que acha trabalho, que dá o sangue pra conseguir o dinheiro pra botar em casa. Ao mesmo tempo, ele tem que ser forte, tem que ser um bom provedor. Ele precisa ser o chefe da família, biblicamente falando. Ele tem o dever de guiar espiritualmente a sua família. Então, olha que coisa interessante. Então, o cara, você pode ver, geralmente, os homens eles chegam no seu auge por volta de 35, 40 anos de idade. Por que isso acontece hoje em dia? Porque é justamente depois de passar por todo esse processo de amadurecimento, o cara vai treinando, vai melhorando seu corpo, sua mente, seu espírito, consegue um trabalho, resolve a parte financeira. Aí o valor dele sobe, porque ele prova do que ele é capaz. E é isso, é essa sensação do cara que vai lá e tem capacidade de realizar, que conquista inclusive uma mulher. Porque daí ela olha pra esse cara e ela percebe que pode ter confiança nele. Esse cara vai fazer o que é necessário pra ter uma família. Esse sim vale a pena, sabe? Biologicamente falando, então, esse cara passa a ser atraente pra ela em termos genéticos, sabe? Sabe, atração, assim, sexual mesmo. Você tem alguma coisa que te atrai naquela pessoa, do ponto de vista físico, mental e tudo. É isso. E hoje em dia, infelizmente, esse sistema também foi invertido, né? Hoje os homens estão mais fracos, estão mais afeminados e as mulheres estão mais masculinizadas, né? Essa lógica ela foi invertida. E isso não é culpa de ninguém, especificamente falando. Não é culpa da mulher e nem do homem. É que a gente, durante a vida, nós somos obrigados a agir dessa forma, porque o sistema, ele deturpa a nossa mente, através de uma série de fatores. E a pornografia está envolvida nisso. A pornografia enfraquece o homem. É uma das coisas que enfraquece o homem. Tem várias coisas nesse contexto aí que vão impactar negativamente na sua vida, a ponto de retardar o seu processo de masculinidade, de desenvolver a conquista. Sabe? A sua capacidade de conquistar coisas, entende? Porque o homem, se ele não tem a libido dele funcionando corretamente, se a libido dele ela tá dormente, justamente porque ele está sempre saciado, porque ele sempre satisfaz os seus desejos de forma errada, ele não vai lutar para conquistar nada. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Ele vai entender que ele não precisa ler um determinado livro para ganhar mais conhecimento. Ele vai entender que ele não precisa se esforçar tanto para agradar aquela mulher. Num determinado momento, aquela mulher já também nem vai significar mais muita coisa para ele, porque ele não mais se satisfaz com ela na relação pessoal que deveria ter com ela. Ele se satisfaz com outras coisas. Às vezes pode ser pornografia, às vezes pode ser que tem, infelizmente, né, traição, né? Às vezes tem outras pessoas aí que o cara se envolve. Uma série de coisas erradas que acontecem. Esse assunto, na verdade, ele é muito complexo. A gente poderia aqui, ó, citar 1 milhão de exemplos para falar sobre isso, sabe? Dos impactos negativos que o sistema ele causa na nossa mente justamente por essa deturpação de comportamento.